Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro, mas podem me chamar de João, JP, Jô, enfim, do que vocês quiserem. Eu sou um dos membros da equipe de português do Arcadas e hoje eu vou dar 2 aulas de literatura para essa semana base para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, galera, para a gente começar então a nossa semana base, o tema que eu queria que a gente estudasse juntos eram os gêneros e os modos de leitura. Vocês sabem que literatura é um tipo de arte, certo? Literatura é como se fosse uma manifestação artística por meio da gramática e por meio dos textos. Basicamente, então, como qualquer outro tipo de arte, ela é muito livre, ela é muito diversa, ela é muito extensa. São muitos autores que a gente tem dentro da literatura brasileira e mundial, e todos eles possuem características diferentes, correntes diferentes, maneiras de escrever diferentes. Assim como um quadro, ele pode ser às vezes uma arte renascentista, uma arte gótica, uma arte modernista. Literatura é arte, então assim, a gente não vai achar sempre regras muito bem definidas, não é uma matéria de exatas, por exemplo. E para a gente começar a entender e a introduzir mesmo cursos de literatura, eu queria que primeiro a gente soubesse compreender os gêneros e os modos de um texto literário. Se ele é um poema, se ele é uma prosa, se ele é uma poesia, e a gente vai compreender melhor essas classificações e como eles são aplicados no vestibular, beleza? Bom, então para a gente começar, a primeira classificação e divisão que a gente costuma fazer é se um texto literário é uma prosa ou um poema. Muitos devem pensar, eu sei que poema tem versos, eu sei que prosa já é um texto corrido, formado por capítulos e etc. Mas basicamente essa divisão a gente pode pontuar por 2 critérios. O primeiro critério seria a estética e estrutura, como o texto é formado, como ele é modelado, quais são as características mesmo gramaticais e de estrutura física quando você lê realmente o texto, você já encontra. E o outro critério que a gente pode encontrar é se um texto é mais objetivo ou subjetivo. Lembrando que isso é um critério muito amplo e aberto. Não normalmente a gente vai pensar, um texto objetivo ele é uma prosa, um texto subjetivo ele é um poema. Não, mas a gente pode identificar por meio dessas duas classificações se há um predomínio de objetividade e subjetividade. Aí no slide vocês veem 4 pessoas muito incríveis que são a Carolina Maria de Jesus, do lado esquerdo, a segunda da esquerda para a direita é a Cecília Meirelles, o terceiro é o Machado de Assis e por último vem a Clarice Lispector. E pode ter certeza que pelo menos uma da obra de um desses 4 vai cair no seu vestibular. Mas mais do que isso, o que eu gostaria de propor para vocês é que vocês conhecessem os textos que eles produziram, porque com certeza vai agregar muito na vida pessoal de vocês. São textos incríveis, são obras maravilhosas e, claro, a gente reforça muito mais e contribui muito mais para a nossa literatura brasileira, conhecendo quem são essas pessoas e como eles ajudaram a gente a ter um ramo tão amplo de artes no Brasil. Bom, para a gente começar então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre prosa. O que seria prosa? Prosa nada mais é do que uma narrativa. É um texto corrido, contínuo, em que a gente encontra mesmo uma marca de fluidez. Ele não vai ser, por exemplo, quebrado em linhas. Não, ele vai ser um texto em que, a partir do momento em que o autor começa a escrever, ele acaba fluindo mesmo, pensa num rio. É a metáfora que eu gosto de usar para mostrar o que é uma prosa. É um rio, entendeu? É um conteúdo em que ele flui ao longo do texto. A gente encontra dentro da prosa o predomínio da objetividade sobre a subjetividade. O que seria isso? É um texto em que o autor ele não vai se preocupar, por exemplo, muito com o formato daquilo que ele está escrevendo. Ele está muito mais direcionado que você compreenda a história que ele está querendo passar para você. Então, para isso, ele vai usar da objetividade de tornar o texto o mais concreto possível para te mostrar.
Ah, mas aí você pensa, poxa, João, mas tem tanto texto difícil em que o autor ele acaba trabalhando temas mais abstratos e que acaba tornando a leitura muito mais complexa. Sim, mas ao mesmo tempo, por ser um texto corrido, ele não vai prezar muito pela forma, mas sim muito mais em querer passar esse conteúdo para você. Por mais que seja o mais abstrato possível, ele ainda vai continuar prezando pela objetividade na maneira de como ele vai querer passar esse conteúdo, beleza? Comumente, então, ele é dividido em parágrafos, como vocês devem imaginar. Bom, eu coloquei aí no slide também 3 exemplos de prosas narrativas, que são Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Budapeste, do Chico Buarque, sim, que além de músico e cantor, ele também é autor de vários livros, e Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que é um livro que eu recomendo muito para vocês lerem. As prosas, elas podem ser divididas em demonstrativas e narrativas. As prosas demonstrativas são textos mais técnicos. É, por exemplo, um artigo de uma revista científica ou então um texto que trabalha sobre o cenário político brasileiro atual. Já as prosas narrativas são comumente as histórias que a gente conhece dos livros, como Harry Potter, Crepúsculo, enfim, esses tipos de livro. E eles podem ser divididos em alguns grupos, como por exemplo os romances, que não são necessariamente histórias de amor. Um exemplo que eu gosto bastante de dar é do meu livro favorito, que chama Os Miseráveis e foi escrito por Victor Hugo. Os Miseráveis, ele, por mais que tenha uma história de amor dentro dele, ele é classificado como um romance pela quantidade gigante de conflitos e situações que tem dentro da narrativa. Por exemplo, nesse livro a gente encontra encontros de personagens, desencontros de personagens, guerra, violência, enfim, etc. E também tem histórias de amor dentro. Devido a essa demanda e essa grande quantidade de conflitos, enfim, de pequenas histórias que acontecem dentro do livro, ele é classificado como um romance. Já as novelas, elas não são basicamente aquilo que a gente encontra na Globo, por exemplo, como Avenida Brasil, Verdades Secretas, O Rei do Gado, etc. Novela para a literatura, ele é considerado um texto médio. Como assim? Ele é um texto que ele tem uma quantidade significativa de conflitos e situações, mas ele não é tão grande como o romance. Já, por exemplo, o conto, ele é um texto mais curto, enxuto. É um texto que a gente consegue ler, por exemplo, em 1 hora e ele traz conflitos e situações mais simples. Não tem uma quantidade exagerada como novela e romance. E por fim, a crônica, ela é uma narrativa do cotidiano, em que o autor tenta, por meio daquilo que ele presenciou no dia a dia, contar pra gente uma história. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um poema. Um poema, ele é marcado por uma coisa chamada metrificação, que diz respeito ao formato do texto. O que seria a metrificação? Seria um estilo de texto em que o autor preza muito mais pela maneira como ele é escrito do que muitas vezes o conteúdo. Claro, o conteúdo é importante para você ter um texto, mas a metrificação ajuda o autor de um poema a possibilitar de que o seu texto ele tenha um ritmo, ele tenha um formato mais estético e mais detalhado em relação a essa parte. A gente também encontra num poema o predomínio da subjetividade sobre a objetividade. Como assim, João? O poema ele é caracterizado por ser um texto mais difícil, mais complexo, e isso diz muito respeito por ser um texto mais abstrato. Normalmente, quando a gente lê um poema, a gente lê 1, 2, 3 vezes para entender o que o autor está dizendo. Isso porque ele tenta usar a menor quantidade de palavras para dizer um conteúdo abstrato, gigante, muitas vezes muito complexo. Isso acaba a gente percebendo que é um texto muito mais subjetivo e pessoal do autor do que um texto objetivo, por exemplo, uma história em que há um personagem, um narrador, uma situação, um cenário, enfim. O poema muitas vezes não vai prezar por essa objetividade, ele é muito mais subjetivo em relação a isso. Um exemplo que a gente vai encontrar é o livro Poemas Escolhidos, do Gregório de Mato, que está na lista da FUVEST. Então, vocês vão encarar com esse tipo de texto no vestibular, também no Enem, cai muito. Mas, por exemplo, é um livro que vocês vão ter que ler para fazer o vestibular da FUVEST. Sabendo, então, que ele é um texto mais enxuto, curto e condensado, por ter mesmo essa questão de usar a menor quantidade de palavras para dizer o maior conteúdo possível,
ele é dividido em versos e estrofes. Versos são as linhas mesmo do poema e estrofes são os conjuntos de linhas que ficam agrupados. Então, por exemplo, quadrilha só tem uma estrofe. Como a gente percebe isso? Você percebe que todas as linhas elas estão agrupadas, elas estão juntas. Quando tiver mais de uma estrofe, vai haver um vão entre uma quantidade de linhas e a outra quantidade. E também são marcas do poema, rima e ritmo. Não necessariamente vai ter no poema, mas são características muito comuns. Então, se você identificar essas marcas, você já pode pensar, pode se tratar então de um poema. O poema que eu escolhi como exemplo para vocês, ele chama Quadrilha e ele foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, um famoso poeta brasileiro. Quadrilha também foi inspiração de uma música do Chico Buarque chamada Flor da Idade, que é uma música muito bonita e eu recomendo depois vocês ouvirem. O texto diz mais ou menos assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vocês percebem a maneira que eu vou lendo que há uma presença de ritmo no texto? Por mais então que a gente não encontre rima, a gente já vê que a estética de como ele é escrito contribui muito para que o texto seja formado. E isso é uma característica muito importante, fundamental de um poema. 1, 2, 3. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre poesia, que por mais que muitas pessoas achem que é igual a um poema, não é. Por quê? Poesia eu costumo falar que ela vem antes de um poema. Na verdade, ela vem até da forma da escrita como a gente conhece hoje. Como assim? Quando você pensa, por exemplo, numa pintura rupestre que foi pintada por um homem da caverna, nela pode existir, por exemplo, poesia. Poesia não se trata da forma do texto, mas sim do conteúdo. É um conteúdo muito mais subjetivo e sentimental. É um texto muito mais pessoal de um autor, por exemplo. E ele tem uma característica muito importante que é a harmonia. Então, por exemplo, no poema da Clarice Lispector, que chama Alma-Luz, ele é um poema. Ele vai ter a presença da subjetividade, ele vai ter a presença de ritmo. Então, a gente pode classificar como um poema. Mas a gente também pode entender que é uma poesia pelo conteúdo harmônico e sentimental que existe dentro do texto. Vou ler agora ele para vocês. Alma-luz. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não chorou. Tem o imaterial peso de uma solidão no meio de outros. Bonito, né? Eu também gosto dele. Enfim, a gente tem nesse poema poesia dentro dele. Você percebe que na escolha das palavras da Clarice, por exemplo, a repetição de peso, você garante uma harmonia dentro do texto. Isso acaba mostrando também uma sentimentalidade da autora na hora de escrevê-lo. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre prosa poética. O que seria a prosa poética? Seria uma mistura de uma prosa com uma poesia. Como assim? A gente encontra dentro de uma prosa poética um predomínio um cuidado muito maior da noção estética do texto, por mais que ele seja um texto corrido. Então vai se tratar muito mais de uma estrutura de uma prosa, mas com essa estética de uma poesia, com esse conteúdo mais harmonioso, enfim. É aquilo que a gente entende por sentimentalidade. O texto que eu escolhi hoje para falar com vocês sobre prosa poética chama Grande Sertão Veredas, e ele é um dos maiores romances da literatura brasileira. Diz mais ou menos assim, então. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Esse texto, então, bem famoso do Guimarães Rosa, que está presente dentro do livro Grande Sertão Veredas, ele é considerado um exemplo de prosa poética.
Você percebe então que ele tem a estrutura de uma prosa, ele é um texto contínuo, que a gente vê esse caráter de fluidez mesmo, só que a gente também encontra a presença de uma harmonia na escolha das palavras. A gente vê que é uma coisa muito mais sentida até do que explicada, essa questão da poesia, que é uma coisa muito mais sentimental e abstrata do que a gente imagina. Beleza? Bom, galera, essa foi a primeira aula sobre gêneros literários. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar pelo e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou então pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, enfim. O vídeo eu vou deixar ele nos comentários da programação da semana, e logo em seguida também vai estar a segunda aula de literatura para vocês, tá bom? Um beijo para todos.